Falar sobre os anjos, vamos iniciar com Salmos, capítulo 103, versículo 21, que diz: Bendizei ao Senhor vós todos, seus exércitos, vós seus ministros, que cumpres sua vontade. O vocábulo anjo vem do grego angelos, que literalmente significa mensageiro ou embaixador. Mas essa palavra é geralmente empregada nas Escrituras para significar uma ordem superior de seres que habitam nas regiões celestiais. A seita dos saduceus negava a existência dos anjos e espíritos. Essa antiga negação foi repetida em quase todas as épocas, mesmo entre os crentes professos. Em numerosas passagens, as Escrituras falam dos anjos como seres inteligentes e reais. Eles possuem um alto grau de inteligência e sabedoria. Está escrito: porque, como um anjo de Deus, assim é o Rei, meu Senhor, para ouvir o bem e o mal. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 17. Desse texto, inferimos que os anjos têm uma inteligência superior. Eles obedecem às ordens de Deus. Há muitos séculos, eles contemplam os atributos de Deus e voam para executar os mandamentos divinos e testemunhar as maravilhas da administração divina. Eles são seres santos. Em Mateus capítulo 25, versículo 31, eles são chamados de os santos anjos. Podemos também ter certeza da santidade deles pelo lugar de sua morada, pois nenhuma coisa imunda pode entrar no céu. Há milhares de anos, eles têm velado seus rostos perante o trono, exclamando com humildade e reverência: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles possuem grande força. Em Salmos capítulo 103, versículo 20, lemos: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. É verdade que eles recebem sua força de Jeová. O anjo destruidor que matou os primogênitos das famílias do Egito foi enviado por Deus. Alguns dos juízos mais severos de Deus foram executados pelos ministérios de anjos. Eles são usados como agentes da providência divina. Um exemplo disso encontra-se no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Talvez o mais forte exemplo do poder do ministério angélico tenha sido a destruição do exército do rei Senaqueribe, que tinha desafiado o Deus vivo. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35. Os anjos bons são usados como espíritos ministradores aos santos. Eles revelam aos homens a vontade divina. Como exemplo disso, temos os casos de Ezequiel, Zacarias e Daniel. O Apocalipse foi revelado a João na ilha de Patmos pelo ministério de um anjo. Eles guardam os santos, preservando-os do mal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está escrito em Salmos, capítulo 34, versículo 7. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Salmos, capítulo 91, versículo do 10 ao 12. Não sabemos porventura todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que irão de herdar a salvação? Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eles transportam as almas dos santos para as mansões celestiais. Eles servem aos santos durante a vida como guarda e proteção, comissionados pelo Pai Celestial para confortá-los na opressão,
livrá-los dos seus inimigos e acompanhá-los durante a peregrinação na terra. Mas quando a morte chega, eles conduzem a alma dos santos ao lar de Deus. A Bíblia deixou escrito que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Finalmente, eles ministraram aos santos no último dia, quando a trombeta soar e os mortos forem ressuscitados, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Mateus capítulo 24, versículo 31. E todos os santos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Não devemos adorar os anjos. Em parte alguma das Escrituras encontramos o ensino de que devemos invocar ou adorar os anjos, mas sim o de que não devemos fazer isso. Diz assim as Escrituras: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comereis do teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 15 ao 16. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos. Está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Está escrito também: E eu, João, lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faça tal coisa, sou teu conservo. Livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Que os anjos não são nem nossos mediadores, nem tampouco nossos advogados. Vemos nas seguintes passagens: está escrito: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está escrito também: E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Livro do 1 João, capítulo 2, versículo 1. Contudo, o que foi aqui exposto, conclui-se que os anjos são nossos conservos, que o nosso dever para com eles consiste apenas em amá-los em santidade. E como eles não nos adoram, porém adoram só a Deus, assim também devemos fazer na terra o que eles fazem nos céus. Adoremos só a Deus e amemos a todas as suas obras. Vamos relembrar de algumas passagens os quais demonstram a aparição dos anjos. No livro de Números, capítulo 22, versículo 31 a 35, está escrito: Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. No livro de Josué, no capítulo 5, versículo 13 ao 15, está escrito: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Está escrito em Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 24. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Isso se referindo a Gideão. Esse resumo foi para falar dos anjos bons, os anjos de Deus. Em outro estudo falaremos sobre os anjos maus. Até a próxima, se inscreva no canal e compartilhe.